tela Palmeiras e São Paulo na tela da Globo, 5 horas da tarde no domingão, Dia das Mães. Agora a gente vai pro lado de cá, pro lado do Tricolor Paulista, e falar com Amanda Barbosa. Amandinha, pode ser que o Oscar seja relacionado domingo? E traga mais informações do São Paulo, por favor. Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pode sim, Fred. São Paulo se reapresentou ontem de manhã aqui no CT da Barra Funda e o Oscar participou de parte aí dos trabalhos com aqueles jogadores que não foram titulares na partida do meio da semana aí pela Libertadores. Hoje isso se repetiu, amanhã o São Paulo tem mais um treino. Então, para ele ser relacionado, vai depender muito da condição dele, do que ele apresentar aí nesses trabalhos, né? E como vai ser a avaliação do departamento médico. Se estiver entre os relacionados para o Clássico, também não vai ser titular. A gente pode lembrar que o Lucas, que voltou recentemente, a cautela do São Paulo e dando minutagem jogo após jogo. Se ele estiver entre os relacionados, é isso que vai acontecer também com o Oscar. E aí a gente citou o Lucas, vale lembrar que vai ter um pouquinho mais de opções, né? Teve o retorno recente do Pablo Maia e do Arboleda entre os relacionados, essa possibilidade aí de retorno do Oscar. Então vai respirando um pouquinho mais tranquilo com as suas opções o técnico Luiz Ubeldia. E no momento importante, São Paulo vem aí de uma boa sequência de forma geral, mas no Campeonato Brasileiro, apesar de ser o único time invicto, tem apenas uma vitória, são 6 empates aí do São Paulo, então precisa mudar um pouco desse dado que vem incomodando a equipe. Então vai para Barueri não só, né, para conseguir ali melhorar a condição na tabela, mas precisa vencer para conseguir isso também, né, Fred? Fechado, Amandinha. Mas esse time do São Paulo ele precisa estar muito focado, muito ligado para competir. Quando ele não está, ele sofre para ganhar do Lanterna em casa. É um time que no ano passado perdeu os 2 jogos para o Cuiabá, que foi o último colocado do campeonato. Mas ele quase eliminou o Botafogo da Libertadores, o campeão da Libertadores do Brasileiro. Não perdeu os jogos na Libertadores, ele empatou os 2 e foi para os pênaltis. Então é o mesmo time que perde os 2 jogos para o último colocado, que foi rebaixado no Brasileiro, e que na Libertadores não perde para o campeão da Libertadores e Brasileiro. Porque é um jogo que ele está totalmente concentrado, mobilizado, e aí ele atrapalha. Aí ele cria problema. Mas quando ele não está nessa pegada toda e principalmente ele tem que criar o jogo, propor o jogo contra um adversário que vem jogar fechadinho no Morumbi, um time que está lá embaixo na tabela, aí ele sofre, porque não é um time tão criativo, ainda mais com o Oscar fora, com o Lucas fora, como ficou muito tempo. Aí é um time que depende mais de brigar, de lutar, e quando você pega um adversário fechado, você tem que dar algo mais que isso. E aí está faltando em alguns momentos. O Oscar, não sei se vai estar à disposição, o Lucas já voltou, mas eu tenho muita dúvida se ele vai jogar esse jogo, porque é no gramado sintético. O Lucas tem essa questão e ele se machucou também no jogo no Campeonato Paulista. O Lucas é um cara que fica muito incomodado, ele fala isso publicamente. Então eu tenho muita dúvida se o Lucas vai jogar, mesmo já tendo retornado, já participou dos últimos 2 jogos. Então não sei se ele vai estar nesse jogo, não. O Lucas Moura, um dos jogadores ali que participaram daquele movimento contra a grama sintética. Tem esse debate, o Lucas que se machucou no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, justamente contra o Palmeiras, jogando na Arena do Verdão. Vampeta, muito boa tarde para você, já projetando esse Palmeiras e São Paulo. E a gente já comentou aqui da sequência das equipes, como visitante, São Paulo fazendo história na Libertadores, o Palmeiras também. Agora o jogo na Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras líder. E do lado do São Paulo, agora que aliviou essa pressão para cima do Zubeldia, Vamp, você acha que a pressão que ele recebeu no começo do ano foi uma pressão injusta? Muito boa tarde, Vampeta. Bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro, Bruno, Mauro. Boa tarde a todos, né? O São Paulo aí que ainda é a única equipe invicta na competição, né? A gente está indo para a 8ª rodada, né? Todo mundo já perdeu, até o próprio Palmeiras, né? Que é o líder da competição, o Flamengo, que é apontado como líder. O São Paulo teve, pelo menos, mais uma tranquilidade dela para o Zubeldia com os últimos resultados. O Campeonato Brasileiro está ali tudo achatado, né? Tanto para cima quanto para baixo. 4 pontos para baixo, zona de rebaixamento. 3 pontos para cima, vaga para a Libertadores. É um São Paulo que não vai contar com um dos principais jogadores para a temporada, que é o Caleri, né? Mas aí tem a volta do Lucas, tem a volta do Oscar, jogadores importantes. O Zubeldia se virou bem aí com os jogadores da base. O Palmeiras, que vem aí 100%, né, na Libertadores, ganhando seus reforços, voltando a jogar. O Paulinho tendo mais minutagem, já que vem de uma lesão, né? O Vitor Roque, o Tigrinho, começou a fazer gol. Aquele gol foi importante dentro da Libertadores, né? É um Palmeiras forte que na temporada, na janela, está entre os 5 clubes do mundo que mais gastou de transferência. E o Abel acertando, porque a competição é muito longa. É um Campeonato Brasileiro que termina em dezembro. Isso o Palmeiras
sabe administrar bem, tem essa paciência, tem o Mundial de Clubes, Copa do Brasil. Quer dizer, um Palmeiras muito forte e um São Paulo também. Um São Paulo forte, não assim, eu acho que o São Paulo pode encarar qualquer um, em todos os seus titulares, em partida de mata-mata. Porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, aí você não tem um elenco suficiente para poder rodar, mas é um jogo duro, vai ser o jogo lá de novo no sintético, lá em Barueri. E isso que o Bruno falou, acho que o Lucas não vai pro jogo, não. Se ele machucou e já tinha trauma disso, eu acho que ele não vai para esse jogo, não. Se quiser conquistar a primeira vitória no Brasileirão, o São Paulo vai ter que passar pela defesa do Palmeiras, a melhor do campeonato até aqui. Em 7 jogos, o time de Abel Ferreira sofreu apenas 3 gols. Números que traduzem bem a solidez defensiva e o nível de organização do time. Além disso, o Alviverde é pouco incomodado. Em média, cede apenas 10,4 finalizações por partida. No ataque, os números são equilibrados, mas o Palmeiras leva vantagem na eficiência. São 89 finalizações e 8 gols marcados. Um gol a cada 11,1 chutes. O tricolor aparece logo atrás com 77 finalizações e 6 gols. Uma conversão um pouco menor, um gol a cada 12,8 tentativas. E como em clássico cada detalhe importa, uma das apostas para furar o bloqueio do rival pode estar na bola parada. Ambos os times estão entre os que mais sofreram faltas até aqui no torneio. A diferença é que o Palmeiras tem sido mais eficaz nesse tipo de jogada. Metade de seus gols no campeonato nasceram em lances de bola parada. Já o São Paulo precisa ficar atento, principalmente ao seu próprio comportamento defensivo. O time é o mais punido com cartões amarelos até agora. E diante de um adversário que costuma aproveitar bem as falhas alheias, isso pode pesar. Clássico é clássico e rivalidade equilibra as forças. Mas pro gato mestre, um é favorito.